É isso aí, chega de ouvir só a minha voz por aqui. Quem está chegando para compartilhar esse momento comigo e com você, ouvinte, é o Dr. Tiago Vilela, ele que é médico urologista da clínica Veridium. Dr. Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, ouvinte da Nova Brasil. É um prazer muito grande estar por aqui e falar sobre um tema tão interessante, poder colaborar aí com temas urológicos e dicas importantes aí para todo mundo. Muito bem, doutor. Obrigada pela participação nesta quarta-feira. Hoje a gente fala então sobre a hematúria, que é a presença de sangue na urina. Muita gente já deve ter passado por essa situação. Em muitos dos casos não era algo tão grave, em outros tantos era sim. Eu começo te perguntando o que pode causar esse sangue na urina. Bom, o sangue na urina é uma coisa que assusta bastante, mas a principal causa do sangue na urina são causas benignas. Então, vamos começar aqui, né? A gente diferencia a hematúria, né, o sangue na urina, a hematúria microscópica, que essa não preocupa muito, porque ela, como o nome próprio já diz, ela não é visível a olho nu. E esses casos são investigados, mas geralmente são causas mais benignas. A hematúria visível, né, a macroscópica, o sangue na urina, a primeira causa principal delas é infecção de urina. A infecção urinária, ela geralmente vem associada com outros sintomas, como ardência para urinar, sensação constante de ir no banheiro, dor no pé da barriga. Isso, geralmente, o sangue na urina não vem isolado. A segunda causa seria os cálculos no trato urinário, cálculos renais. Esses cálculos, quando estão parados no rim, geralmente não causam sangue na urina. Mas quando ele migra, né, quando ele sai do rim, ou desce por ureter, que é o canalzinho que drena a urina do rim para a bexiga, ou então cálculos na própria bexiga, são causas comuns de sangue na urina. A terceira causa assim, que vale ressaltar aqui, a gente vai debater mais sobre isso, são os cânceres urológicos, né, os cânceres do trato urinário. O principal deles é o câncer de bexiga, em que ele causa geralmente sangue na urina de forma isolada. A pessoa tem o sangue na urina, pode parar, às vezes sem dor. E tem os fatores de risco, nós vamos falar mais a seguir. Então, dentre essas três causas, a que mais preocupa e nos chama a atenção, e deve ser bastante investigado, são os cânceres urológicos. Muito bem, doutor. E dentre esses cânceres urológicos, o câncer da bexiga é então o que pode ou que costuma causar mais sangramento? Isso. O câncer da bexiga, ele não é o câncer mais comum, urológico. O câncer urológico mais comum é o câncer de próstata, mas esse câncer não costuma dar sangue na urina. Já o câncer de bexiga, o principal sintoma desse câncer é o sangramento na urina. Ele tem uma incidência aumentada com a idade, então é mais comum em pessoas idosas, né, acima de 60 anos. Pessoas brancas têm 3 vezes mais chance de ter o câncer na bexiga. Caramba. Isso são coisas que a gente não consegue atuar muito, né? E a terceira principal causa disso, e a gente vai enfatizar bastante, é o tabagismo. O câncer da bexiga, ele tem uma incidência muito aumentada nas pessoas que fumam. Essa incidência aumenta 80% na pessoa geral que fuma e vai aumentando com a carga tabágica. Por exemplo, depois de 10 anos, tem um aumento de 100% no risco de câncer de bexiga. E como esse é um risco cumulativo, ou seja, ele vai aumentando com o tempo, depois de 50 anos, a gente tem um aumento de 500% no risco de câncer de bexiga. Isso se reflete na prática. Aqueles homens mais idosos que fumam há muito tempo, quando aparece sangue na urina, é quase patognomônico de que essa pessoa tem um câncer na bexiga. Doutor, mas qual que seria a relação? É engraçado isso, não é? Muitas vezes a gente fala de vários problemas de saúde, várias doenças ou até mesmo vários tipos de câncer em que o tabagismo é ali praticamente tiro e queda de ser um dos principais causadores. Mas na bexiga, que coisa? Qual que seria a relação? Bom, excelente pergunta, Ariane. O tabagismo, o cigarro, ele possui inúmeras substâncias tóxicas, né? A gente tem uma lista infindável de substâncias
que elas são cancerígenas. Isso para o corpo todo. No pulmão é fácil entender pela fumaça do cigarro que chega ali e causa alterações, mas na bexiga tem uma coisa interessante. A bexiga ela é um órgão, é um reservatório. Então ela vai se enchendo aos poucos de urina e quando ela está na sua capacidade ali máxima, a pessoa sente vontade de urina. E a bexiga ela tem um epitélio, ela é revestida por uma mucosa, né? Que igual a gente tem na boca, a gente tem no quase todos os órgãos, tem a parte de dentro que protege contra aquela reação química. A urina é ácida e quando a pessoa fuma, ela acaba absorvendo algumas substâncias que caem no sangue. O rim é um órgão que ele filtra as substâncias tóxicas, ele consegue absorver o que a gente precisa de eletrólitos, sódio, proteínas. E quando a pessoa está com o hábito de fumar constante, todo dia absorvendo essas substâncias, o nosso organismo ele é muito inteligente, é uma máquina muito perfeita. E ela entende que aquela substância não é boa e ela vai eliminar pelos rins. Ela é drenada, como ela não fica muito tempo no rim, a urina, o rim ele filtra, a urina cai nos cálices renais, ali na pelve, desce no ureter e depois fica armazenada na bexiga. Pelo maior tempo de contato dessas substâncias tóxicas na mucosa vesical da bexiga, vai ocorrer transformações ali na célula, ocorre alterações em seu DNA local, ocorre inflamações crônicas que vão acabar levando ao câncer de bexiga. Isso é válido para a maioria dos cânceres no nosso corpo. E o que é isso? Ele vai ter uma proliferação anormal, ele perde o controle de proliferação. E a célula fica alterada e começa a proliferar. É uma célula que é defeituosa e começa a descamar e causa sangramento. Que coisa. O organismo é uma máquina mesmo, é impressionante. Agora são 8 horas e 23 minutos. Esta é a coluna Saúde e Bem-Estar, hoje com o Dr. Tiago Vilela. Ele que é médico urologista da Clínica Veridium, está ajudando a gente a entender um pouco mais sobre a presença de sangue na urina e sobre o câncer de bexiga, que é, dentre os cânceres urológicos, aquele que mais costuma causar esse tipo de sangramento. E aí, doutor, a gente teve recentemente alguns casos de pessoas, inclusive famosas, né, personalidades do país, que foram diagnosticadas com esse tipo de câncer. E aí eu te pergunto, como que acontece ou como que se dá esse diagnóstico para além da presença do sangue na urina e depois o que pode ser feito para prevenir? Joia, excelente pergunta, Ariane. Tivemos recentemente 2 casos que, inclusive, eles vieram a público. Isso foi uma atitude muito bacana dessas pessoas, foi o Roberto Justus e o Celso Portiolli, e eles descobriram essa doença de forma incidental. Eles não tinham sintomas, foi fazer o screening prostático, né, avaliação anual ali com o urologista. O caso mesmo do Roberto Justus, os dois são 2 personalidades bem conhecidas, são adultos jovens, que eles não tinham nenhum fator de risco. Eles eram jovens, eles praticavam atividades físicas, não fumavam e por conta da pandemia eles tinham ficado um tempo sem realizar os exames preventivos e tiveram a ideia, né, tiveram start de falar, vou voltar lá no meu urologista fazer o exame de rotina. No exame de rotina, além do exame físico, né, da história clínica, a gente conversa com o paciente, vê se está tudo bem, sentindo alguma coisa, queixas urinárias, eles não tinham. E no exame físico, o toque retal, nesse caso, não serve para diagnosticar o câncer de bexiga, mas foi solicitado um ultrassonografia de abdômen, que tem avaliação da próstata e também da bexiga. Esse é um exame de screening. Ultrassom, aquele exame que passa um gelzinho na barriga, e foi notado ali um pólipo, um crescimento, alguma alteração na bexiga. A bexiga é para ser lisa. E os 2 não tinham sintomas nenhum, não tinha hematúria, não tinha sangue na urina. Foi realizado esse exame de ultrassom, houve a suspeita da lesão na bexiga, os médicos que os acompanhavam pediram exames mais pormenorizados, fizeram a tomografia e ele suspeitou. Diante disso, nós partimos para a realização da cistoscopia, que é um exame que o urologista faz, que é colocar entrar com uma câmerazinha pela uretra, na bexiga, em que é visualizado toda a parte de dentro da bexiga, e nós já entramos com o aparelho
junto desse cistoscópio, que é uma pinça para retirar a lesão, e já é feito o diagnóstico. Na maioria das vezes, nós já conseguimos também tratar as lesões em fases iniciais. Então, já fica assim uma dica importante, né, do exame preventivo. Em casos iniciais, eles nós temos uma chance de cura muito grande desses tumores e de forma geral. Câncer de bexiga é um muito bom exemplo disso. Eles fizeram esses tratamentos, eles tiveram as suas peculiaridades. O Roberto Justus teve uma lesão um pouco maior. A lesão estava dentro de um divertículo, que é como se fosse um papo dentro da bexiga. Foi retirado toda a lesão. Ele fez uma linfadenectomia, retirada dos linfonodos ali da pelve, para prevenir esse câncer de espalhar, e uma quimioterapia para que essa lesão não se espalhasse. Por mais que ele não tivesse lesões nos linfonodos, ele fez isso de forma a não disseminar a doença. Uhum. E em regra o tratamento é esse, então, doutor? É cirúrgico e depois quimioterapia? Geralmente é isso? Bom, assim, o tratamento começa sempre pelo diagnóstico. Então, primeiro os exames de imagem suspeitam da lesão. Foi feito o exame de imagem, ultrassom, tomografia, e o diagnóstico é firmado e já realizado com a cistoscopia armada, que é a realização dessa câmerazinha com a RTU de bexiga, em que é retirada essa lesão. Os tumores iniciais, eles são tratados, às vezes, exclusivamente pela ressecção da lesão, por essa RTU de bexiga. Alguns casos que têm lesões maiores, ou mais de 3 lesões, por exemplo, é colocado o BCG dentro da bexiga, o BCG intravesical, aquele mesmo que é da vacina da tuberculose. Com essa instilação dessa substância, cria uma reação inflamatória na bexiga e evita da lesão espalhar. A quimioterapia, ela já é indicada para casos que têm uma agressividade maior. A gente classifica esses tumores de bexiga pelo grau de infiltração da lesão na parede da bexiga. A bexiga ela é dividida em camadas, né? Tem a mucosa, tem a submucosa, e tem a parede, tem um músculo na bexiga, e tem a parte de fora dela, tem uma gordura que o reveste. Então, dependendo do estágio da infiltração do tumor, ele começa na parte de dentro da mucosa e pode ir entrando na parede até sair para fora dos órgãos. Nos casos mais avançados, é feito essa raspagem, pode-se usar a quimioterapia ou não, nos casos em que está mais infiltrativo, e quando ele está pegando a musculatura, dependendo do caso, às vezes tem que retirar a bexiga. Hoje os tratamentos melhoraram muito no sentido de tentar preservar a bexiga, fazendo uma raspagem de forma mais agressiva, fazendo quimioterapia e radioterapia para manter a bexiga. Porque a retirada da bexiga, ela implica em muitas consequências. Isso que eu ia perguntar, o que acontece se existe a necessidade de tirar a bexiga? Bom, excelente pergunta. A bexiga, ela é um órgão muito importante. A gente não tem muita noção disso, porque a gente quase não vê, né, esse problema de pessoas que acabam tendo que retirar. Ao se retirar a bexiga, nós temos que pensar como vai ser feita depois a drenagem de urina. Porque depois tem os 2 uretérios que estão chegando na bexiga, e essa urina tem que sair para algum lugar. Tem 2 tipos básicos de forma da gente manter essa drenagem, as mais realizadas no mundo. Depois que retira a bexiga, pode ser realizada uma bolsinha, que é o Bricker, pega um segmento do intestino e coloca os uretérios, esses caninhos, nesse segmento de intestino, que ele fica isolado do trato digestivo, então não vai passar fezes nem conteúdo intestinal, e essa segmento de intestino vai ser maturado, colocado na pele. Aí a urina vai ficar saindo aqui por uma bolsinha na pele. A outra forma seria uma neobexiga. Neobexiga seria nova bexiga. Depois de retirada da bexiga, é retirado um segmento maior de intestino. Ele também é isolado do trato digestivo. A gente abre ele como se fosse assim longitudinalmente e é feito uma esfera para simular a bexiga. Inseridos os uretérios nessa nova bexiga e conectado na uretra. Vale ressaltar que a neobexiga, ela nunca vai ser igual a uma bexiga, porque são completamente diferentes. Ela não tem aquela força
toda de contração, ela pode implicar em mais infecções, então a qualidade de vida acaba não sendo muito boa depois da retirada da bexiga. Daí o foco e a dica muito importante de se pegar em fases iniciais, aquela raspagem que é só a retirada da lesão de forma inicial, uma quimioterapia no início, ela consegue preservar a bexiga, manter qualidade de vida e evitar que essa doença se espalhe e acabe levando também ao óbito da pessoa. Muito bem, agora são 8h32. Fica então o recado. O mais importante de tudo é que você se previna, faça aí consultas periódicas com o seu médico, não deixe correr solto por muito tempo, porque vocês perceberam que todos os temas de saúde que a gente traz aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, os médicos batem nessa tecla da prevenção, do diagnóstico precoce, da importância de se descobrir cedo o problema para que cedo se comece o tratamento e aí, no caso do câncer especialmente, para que se caminhe para a cura de forma um pouco mais tranquila e serena. Dr. Tiago Vilela, médico urologista da Clínica Veridium, esteve conosco aqui nesta quarta-feira. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Eliane. Até a próxima. Foi um prazer conversar com vocês. Um abraço. Muito bem. Essa foi a coluna Saúde e Bem-Estar.